Boa noite! Andy, você foi a primeira hoje. Boa noite, gente! Boa noite, meninas! Sejam bem-vindas! Hoje a nossa live é sobre olhos. Vamos falar sobre como valorizar, como fazer as correções corretas para olhos profundos. Então, se você tem dificuldade de maquiar o seu olho, se você não sabe como esfumar o seu olho, se você não sabe onde você coloca o marrom, onde você coloca o preto, onde você coloca o iluminador e o que fazer para realçar o seu olho, hoje a gente vai falar sobre isso, especificamente para olhos profundos. Isso é uma coisa que eu fiz uma live um tempo atrás sobre olhos e foi, assim, campeã de perguntas sobre como fazer com os olhos profundos. Nessa live eu falei um pouquinho, mas hoje a gente vai falar especificamente. Vocês vão ver que com apenas duas técnicas, você consegue corrigir o seu olho profundo. Então é mais simples do que parece, mas tem que saber onde colocar a luz e saber onde colocar a sombra. Bom, para você que tá chegando agora, eu me chamo Monique Casado, eu sou maquiadora profissional há 10 anos. Há 4 anos atuo aqui em Miami, nos Estados Unidos, onde eu moro com a minha família. E eu estou aqui porque eu tenho uma missão, um projeto de vida de te ensinar, te ajudar a você aprender a fazer sua automaquiagem em apenas 10 minutos do seu dia. Isso mesmo. Quero te ensinar técnicas, um método que você aprendendo passo a passo quais produtos usar, quais pincéis usar e qual a sequência usar, você vai conseguir resolver de uma vez por todas esse problema de eu não sei me maquiar. Então, se você já assistiu vários vídeos, se você já até fez cursos, se você vem tentando aprender a se maquiar, mas ainda não conseguiu, então você está no lugar certo. Porque eu criei um método prático, simples, fácil, que vocês aprendendo ele direitinho, vocês vão conseguir se maquiar em 10 minutos, que eu sei que a gente hoje em dia não tem tempo, né? Principalmente quem é mãe, como eu, a gente geralmente sobra muito pouco tempo pra gente, né, Ju? Karina, Cris, bem-vindas! Bom, vamos lá, vamos começar a falar sobre olhos. Quero pedir sua ajuda para você mandar esse aviãozinho aqui para pelo menos uma amiga. Lembra daquela amiga que vier na sua cabeça agora que você sabe que também precisa aprender a se maquiar? Manda para ela se juntar à nossa comunidade de mulheres que querem levantar a autoestima, que querem dar esse up no visual, certo? Bem-vinda, Luana, Dea, um beijo para vocês. Bom, então esse é o objetivo de hoje. Vamos aprender a realçar o olho profundo. Eu, por exemplo, o meu olho ele não é tão profundo, mas eu vou fazer a técnica no meu olho como se ele fosse, tá? Por quê? Porque ele também vai realçar o meu olho. Então, mesmo se o seu olho não for tão profundo assim, mas você aprendendo essa técnica, você vai ver que vai realçar o seu olho se ele for pequeno, por exemplo. Ou se você tiver, assim, olheira, tiver uma aparência, né, tiver com o olho cansado, isso vai te ajudar, tá? Então, primeira coisa que é muito importante para o olho profundo, geralmente o olho profundo, ele também é um olho que tem olheira, né? Que ele tem uma aparência um visual mais cansado. Então, você precisa também aprender a neutralizar, que é facinho. Eu fiz uma live aqui, acho que foi semana passada ou semana retrasada, mostrando como neutralizar a olheira. Então, volta lá no meu IGTV, no meu feed e assiste essa aulinha sobre olheiras, tá? Sobre como neutralizar a olheira, porque é muito importante. Eu tô com a maquiagem de manhã, então tá muito simples aqui. Eu não vou fazer muita coisa na pele. Eu vou começar direto no olho e depois a gente faz uma neutralização aqui da olheira se a gente achar que precisa, certo? Então, hoje eu vou usar essa paletinha de sombras, que ela tem esses tons neutros de marrom, tá? É uma paleta da Urban Decay. Então, veja, ela tem um marrom mais escuro, um marrom médio, esse que é quase pele e o iluminador. Basicamente, para fazer esse olho é disso que a gente precisa. 2 tons de marrom, um pele para fazer o côncavo e o iluminador. Então, aqui tem uns com brilho, tem esse purple aqui, esse roxo que é bem vivo, mas não é a nossa proposta para hoje. Então, nada impede da gente usar um pouco de brilho, mas eu quero ensinar vocês aqui com a paleta neutra, que é para se você tem um olho profundo e você quer neutralizar no seu dia a dia,
Usa esses tons mais neutros e aí quando você quiser fazer para sair à noite e tal, você pode incrementar um pouco mais usando a mesma técnica. Mais importante do que o produto que você vai usar é você saber a técnica e qual produto você precisa. Não necessariamente você tem que usar essa paleta, tá? Você pode usar qualquer paleta que tenha essa variação de tons. Vamos lá, vamos começar. Os pincéis, nós vamos usar 3, no máximo 4 pincéis. Então, ó, vamos usar um pincel aberto para fazer o côncavo redondinho, sempre, esse é fundamental. Vamos usar um segundo que seja um pouco menos aberto. Esse aqui eu acho que é até mais aberto, vamos ver. O mais aberto é o do côncavo e o segundo é o do côncavo mais fino. Vamos usar um pincel assim, mais achatado para depositar, certo? Então, acho que já vai ser suficiente, 3, vamos ver. Bom, vamos começar pelo blush no côncavo, que pra mim é uma coisa básica, assim, o olho sempre fica mais bonito, eu acho, quando a gente faz esse blushzinho. Pode até ser uma sombra, mas eu tenho defendido aqui que vocês comecem pelo blush, porque vai ser mais fácil pra esfumar. Então, vou usar um blush, assim, mais ou menos de um tom neutro, parecido com a minha pele, pra esfumar o meu côncavo. Onde eu vou esfumar, Monique? Aqui, ó. Canto externo do olho em direção à sobrancelha, visualizei essa linha imaginária. Por que que eu tô visualizando assim essa linha em diagonal? Porque se eu sem querer descer um pouquinho mais, o que é que eu vou fazer? Eu vou cair o meu olho e a gente não quer que fique caído, né? A gente quer levantar, valorizar. Então, vamos lá. Então, olha, identifiquei essa linha e aqui que eu começo. Encostei, ó. Vejam que você pode até fazer uma marcaçãozinha assim da linha. Pegar um pouquinho mais de produto. Fazer essa linha assim, ó. Pra visualizar onde você vai parar. E agora, vamos esfumar. Encosta aí aquele velho e bom brigadeiro. Fazendo movimentos circulares. Vejam que é um pigmento bem suave. Isso aqui é pra fazer a base do nosso olho. Pigmento bem suave, que quase não aparece, mas ele vai fazer diferença no resultado final. Vamos pro outro lado. Aqui, canto externo do olho, canto final da sobrancelha. Meninas, já se inscreveram para o nosso workshop que vai acontecer na semana que vem? Se não se inscreveram, assim que terminar a live, vai lá na minha bio. O link está lá, vai ser um workshop totalmente gratuito. Vamos fazer em outro canal para poder ter mais tempo, para eu poder explicar mais detalhadamente. Vamos falar sobre contornos. Então, se você tem assistido aqui as lives e você ainda não conseguiu identificar o seu formato de rosto, para aprender a fazer os contornos ideais para o seu rosto, essa é a hora, certo? No workshop semana que vem eu vou falar de formatos de rosto. Quero te ajudar você de uma vez por todas identificar o seu formato para você saber o que fazer para valorizar o seu rosto, certo? E vamos falar sobre mais coisas de maquiagem. Então, se inscrevam, estejam comigo que eu vou ficar muito feliz. Vai lá, Ju, faz sua inscrição. Pronto, ó, vejam que eu fiz uma base leve com a base do olho, né, com o rímel, com o blush, e agora vamos pra sombra. Então, vou começar já com o marrom médio, porque como eu fiz a base, eu poderia ter usado esse daqui, o marrom clarinho, pra fazer essa base também. Mas eu gosto de ter esse fundo alaranjado, eu acho que fica mais bonito, dá uma vida maior no olho. Eu prefiro do que ele só com um marrom neutro. A não ser que eu queira um efeito específico só de marrom, entendeu? Mas eu gosto de fazer essa base com blush também por isso, porque dá uma cor, dá um plus assim no olho. Então, vamos para o marrom, já para o marrom médio e depois para o marrom escuro. Então, ó, continuo com o pincel redondinho. E aqui, qual que é o segredo para fazer esse esfumado perfeito? Olha, quando você abre o olho, você vê essa linha aqui. Isso é uma característica do olho profundo. O olho profundo, ele quer que ele... Por que que ele é profundo? Porque esse osso aqui do olho é proeminente. Então, ele fica muito evidente, enquanto que a pálpebra móvel, ela fica em segundo plano. O que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai dar profundidade ao côncavo,
e vai trazer, né, vai tirar da profundidade a pálpebra móvel que já é profunda. Então, fazendo esse jogo de luz e sombra, trabalhando com a profundidade do olho, é assim que a gente realça. Então, primeira coisa, identifica aqui onde é o seu côncavo. Essa linha, ó, quando você abre o olho e essa linha que você vê, é nela que você vai aplicar o marrom. Então, pegamos o marrom lá, começamos exatamente onde a gente começou. Aqui, ó, respeitando a linha inicial que a gente fez, a linha limite de levantar o meu olho, é a que eu vou começar. Então, encosto no mesmo lugar que eu encostei o primeiro produto e vou circulando também. Só que dessa vez, vejam que eu não tô circulando tão aberto. Com o primeiro pigmento, eu circulei bem aberto. Por quê? Porque eu queria que ele chegasse quase até a sobrancelha. Queria que ele ficasse mais amplo no olho. Esse segundo pigmento, não. Esse segundo pigmento, ele vai ficar mais concentrado aqui no côncavo. Por isso que a gente usa um pincel um pouco menos aberto. O primeiro pincel foi bem aberto, o segundo vai ser menos aberto. Então, vamos circulando aqui. Concentra mais produto aqui no final, mas vem circulando até o meio. Por quê? Porque o olho profundo, geralmente esse côncavo, ele é proeminente em todo o olho. Ele não é só proeminente aqui, ele vem, às vezes, até aqui, quase o canto interno da sobrancelha. Então, enquanto tiver a proeminência, você aplica o marrom. Vamos pro outro lado. Então, mesma coisa. Aquela linha limite do canto externo até a sobrancelha. Aqui eu começo e venho circulando mais, só que um círculo menor. Imagine que o primeiro você fez um círculo maior e agora você vai fazer um raio menor do círculo. Dúvidas vocês podem ir colocando aí, que como hoje eu estou sem convidadas, eu não vou tirar os comentários, então eu consigo ler e consigo ir tirando as dúvidas de vocês, ó. Encosto aqui, começo e circulo, concentrando mais pigmento marrom no canto externo e vindo circulando até o canto interno. E aí agora você vai vendo a necessidade, onde você colocou, se de um lado você colocou um pouco mais de pigmento, volta lá e acrescenta mais pigmento. Eu não usei aqui, gente, fixador de sombra. Você pode usar, não tem problema. Por que eu não usei? Porque quando a gente usa o fixador, requer um pouco mais de habilidade para você fazer o seu esfumado. Então, é melhor você começar esfumando sem o fixador. Não vai ficar tão forte o pigmento, vai ficar mais suave. Então, se você errar, concentrar um pouquinho mais de um lado ou do outro, não vai ficar tão perceptível. E aí, quando você tiver com a mão bem firme, tiver bem segura nesse esfumado, aí você vai e aplica o fixador. Porque aí você vai estar segura de onde depositar o pigmento, então você já não vai errar tanto. Nesse começo, que você está começando a fazer o esfumado, vai fazendo assim sem fixador, vai treinando para ficar mais solto o pigmento. E aí, onde ficar um excesso, onde ficar um pouquinho menos, não vai ficar tão visível quanto com o fixador. Entenderam onde que a gente vai aplicando? Obrigada, Lu. Olha, já vai... Vejam como assim, a gente só fez 2 passinhos e a gente já vê uma diferença no olho, né? Olha, apliquei aqui o marrom, a gente nada impede da gente voltar para o laranjinha para fazer um acabamento, ó. Aí a gente já vai mais para cima. Vejam que o marrom tá aqui no meio e o laranja tá mais pra cima. Esse é o segredo do degradê perfeito, de ficar aquele olho elegante, de ficar aquele efeito que eu falo, um efeito de nuvem, sem ficar o traço marcado. Se você fosse direto pra esse segundo marrom, ele ia ficar muito visível na sua pele. Então, consequentemente, se você cometesse algum errinho, esse errinho também ia ficar muito visível. Então, esse laranjinha aqui do blush, ele vai varrer os excessos, ele vai suavizar os excessos, então vai ficar mais elegante e não vai ficar visível a linha do marrom para a pele.
tá? Ele vai suavizar. Bom, agora vamos pro próximo marrom. Vamos pro marrom mais forte. E aí, você pode ir pro pincel mais... O mesmo que você usou do marrom mais claro, você pode usar. Só que a gente vai usar bem a ponta dele. Sem esfumar tanto, sem circular tanto. Vamos depositar. Então, eu vou usar esse marrom mais escuro aqui, ó. E eu vou colocar ele bem no meio, como se estivesse fazendo uma linha mesmo. Isso aqui é o que vai dar o efeito de quebrar a profundidade, de suavizar o côncavo proeminente. Aqui, ó, bem na linha do côncavo. Vocês veem que eu tô mais depositando do que esfumando, né? Depositando, então... Vejam como que realça, né? Um toquezinho do marrom mais escuro. Tira um pouco do excesso, ou pega outro pincel, ou simplesmente tira o excesso do pigmento pra você esfumar um pouquinho. Bem de leve. Vejam, gente, que a gente tem uma visão, né? Eu também, quando comecei a maquiar, eu tinha uma visão de fazer a maquiagem que eu tinha que ficar muito tempo esfumando, depositando muito produto. E, na verdade, não. É você depositar o produto certo, com o pincel certo, no lugar certo. Isso, você sabendo como fazer isso, muito do trabalho que você teria de ficar lá esfumando vai ser economizado. Por isso que a gente consegue fazer em 10 minutos. Porque a gente aprende a técnica certa, com o pincel certo, com o produto certo. Eu vou lá, aplico, passo alguns segundos ali aplicando, resolveu. Não preciso ficar voltando várias vezes lá. Agora já vamos pro iluminador. E daqui a pouco já terminou, a gente pode ficar aqui só batendo papo, só tirando dúvida. Mas muito importante, onde aplicar esse iluminador. Olha, eu vou para esse iluminador perolado lindo aqui. Ele não escolhe branco. Não escolha branco, porque senão vai ficar um contraste muito forte. E se você tiver um fundo de olheira, já vai aparecer. Então, escolha um bege. Depois que você tiver bem amadurecida no esfumado, aí você pode tentar o branco. Mas mesmo assim, eu adoro, e olha, veja esse bege perolado com um pouquinho de brilho. Vamos ver como é que ele vai ficar aqui. E onde é que a gente vai aplicar? Ó? Aqui na pálpebra móvel. Essa pálpebra móvel no olho profundo, ela é lá dentro, né? Lá escondida. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente já sabe que tudo que a gente quer aumentar em maquiagem, o que é que a gente faz? A gente ilumina. Então, se essa pálpebra móvel tá no olho profundo lá dentro, escondida, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar luz, para que ela pareça ser maior. Para que a gente vai criar uma ilusão de ótica, fazer com que ela pareça vir para a primeira camada. Olha a diferença desse olho para esse. Vamos pro outro lado. Então, ó, vejam que aqui eu tô depositando em pancadinhas leves, não tô esfumando nada. Só depositando, porque é isso que a gente precisa aqui para essa pálpebra móvel. Depositar o produto. Para você que tá chegando agora, hoje nós estamos falando sobre técnica para olhos profundos, como valorizar esse olho, porque foi muito pedido na nossa live de olhos, foi muito pedido no meu inbox, no meu DM, né, direct message, então decidi falar só sobre isso. Bom, aqui basicamente já terminamos o esfumado. A única coisa que a gente falta fazer aqui, ó, deixa eu passar logo antes da gente fazer o delineado. Esse mesmo pérola que você passou aqui na pálpebra móvel, ó, você valoriza aqui sua sobrancelha. Olha como vai fazer a diferença. Vejam, esse ponto de luz, como já, né, realçou. Agora vamos colocar do outro lado também. Pontual, nada de trazer muito pra baixo, porque senão você estraga aqui o seu esfumado que você fez. Então, é bem pontual aqui, ó, embaixo da sobrancelha. Meninas que chegaram agora, já se inscreveram para o nosso workshop. Na semana que vem tem um workshop gratuito, 100% gratuito, aqui online, que eu vou te ensinar a fazer o contorno para o seu formato de rosto. Você vai finalmente identificar qual é o seu formato de rosto e saber o que fazer para valorizar o que você gosta e
atenuar o que você não gosta. Não é o máximo, eu tô super animada e eu espero vocês, viu? Se organizem, dia 28, semana que vem. Terminar aqui a live, vai lá na minha bio, tem o link lá no meu Instagram, clica lá, faz seu cadastro, não tem nenhum custo e se programa para estar comigo. Bom, aqui já fizemos basicamente tudo de sombra. O que é que a gente vai fazer? Vamos fazer o delineado. Esse delineado no olho profundo, ele não pode ser muito grosso. Por quê? Porque esse claro que a gente fez aqui na pálpebra móvel precisa ficar visível. Então, o delineado, ele é importante para fazer um acabamento, mas ele não pode ser muito grosso ao ponto de apagar o que a gente fez, ao ponto de esconder esse iluminado que a gente fez. Então, ó, você pode fazer o delineado com lápis. Se você já tem a habilidade de fazer com o delineador, ótimo, faz com delineador. Se você não tem habilidade de delineador, faz com lápis. Eu vou fazer os dois, para você que tá aprendendo a fazer com o delineador, que quer aprender, vou te mostrar como fica mais fácil se você fizer com os dois. Vou fazer uma base com o lápis e depois a gente vai e faz o delineador. Que tal? Vocês vão ver como isso facilita. Então, ó, vou fazer uma base com lápis marrom bem rente ao cílio, tá, gente? Cuidado para você não fazer um traço muito largo com o lápis. Então, vamos aqui, ó, bem rente ao cílio, você vai fazer o delineado com lápis marrom. Lápis marrom é vida, é fundamental para essa maquiagem que a gente tá aprendendo aqui, para essa maquiagem que você vai fazer em 10 minutos do seu dia. Eu sei que parece impossível, mas vocês vão ver que é possível. Até postei no Stories hoje, que hoje eu tava assim, super tentada a sair de casa sem me maquiar. Mas assim, quase que eu vou sem me maquiar. Tava cansada, desanimada. E tava cheia de olheira, com o rosto cansado. Falei, eu vou. Depois falei, não, eu vou fazer pelo menos alguns passos básicos. Vai ser mais rápido ainda. Não vou fazer aquela make completa, mas vou fazer alguns passos básicos. O que é que eu fiz? Corretivo, base, rímel, uma máscara na sobrancelha, que pra mim é fundamental, blush e batom. Só isso. Juro, foi acho que menos de 5 minutos, mas eu passei o dia outro. E até agora ainda tem um pouco, né? Claro que depois de 12 horas ou mais já saiu. Mas o dia é outro quando a gente passa o dia se sentindo bonita, né? Olá, minha amiga! Beijo pra você no seu coração. Pra Tina. Bom, fiz o delineado aqui, a base do delineado com o lápis. Se você não quer se arriscar com o delineador, não tem problema, isso aqui já é suficiente para uma make mais natural, para uma make pro dia a dia, ou até para você sair para um jantar, tal. Esse delineado aqui, ó, ele já vai dar um efeito no seu olho na parte superior e vejam que ele não apagou a pálpebra móvel, né? A pálpebra móvel tá bem visível aqui com o perolado. Agora, se você já tem habilidade e mesmo se você não tem, se você quer aprender o delineador, então, vamos lá. Essa base aqui vai te ajudar a treinar esse delineador. Aí, conseguir pegar a mão e até pegar a habilidade de fazer o delineador. Luana, você tá dizendo pra mim que você tem preguiça. Me conte, por que você tem preguiça de se maquiar? Me conte, vamos fazer uma terapia aqui em grupo. Por quê? Quem mais tem preguiça de se maquiar? Contem pra mim. Será que é porque ainda é muito difícil pra você? Será que é porque você não tem tempo? Porque sempre que você vai fazer, você precisa muito tempo, meia hora, 40 minutos, 1 hora, então você já desiste? Será que é por causa disso? Ó, delineador. Esse meu delineador tá até acabando, mas vamos lá, vamos tentar. Vou usar esse delineador aqui, ó, fininho. E vamos fazer um traço fininho, bem rente ao cílio. Esse é o segredo do seu treino. Faça bem rente ao cílio e à medida que você vai conseguindo fazer esse traço, aí você pode ir aumentando e fazendo ele mais gatinho. Então, vamos lá, bem rente ao cílio. Borrou ao vivo, ó. É bom, né? Porque aí a gente vai ter que corrigir ao vivo também. Vamos lá, outro lado. Vou deixar secar aqui pra mostrar a vocês como que a gente vai tirar essa bolinha.
Fiz bem rente ao cílio e agora aqui. Desse lado. Gente, vejam de longe. Olha, eu não fiz acabamento. Vocês viram que até borrou aqui. Mas vejam que de longe não tá perceptível. Vocês estão conseguindo ver o borrado? Não, né? Vocês estão conseguindo ver se tá um lado maior do que o outro, um lado mais fino do que o outro? Não, por quê? Porque aquela base que a gente fez com o lápis esfumadinho, ele neutralizou ali aquela parte. Então, quando a gente vai e deposita o delineador, não tá o contraste muito grande entre o preto e o iluminador. Ele tá com uma basezinha marrom. Então, essa basezinha marrom suaviza qualquer defeito. Então, veja que estratégia legal para você começar a fazer seu delineador, né? Vou deixar secar aqui pra gente fazer a correção. Foi que a Luana falou, só capricho no rosto, sem as sombras. Não. Então, começa a fazer as sombras com o blush, como eu venho falando aqui. Porque é mais suave, vai ser mais fácil pra você treinar, entendeu? Você fazer esse côncavo aqui com o blush, mesmo esse marronzinho usar um blush terroso. Aí, quando você pegar a mão com o blush, que o pigmento é mais suave, aí você vai pras sombras. Só acerta um olho, isso eu sei que é difícil. Mas é treino, começa treinando com o blush. O olho, principalmente... uma outra dica, começa pelo olho que é mais difícil pra você. E aí depois você faz o mais fácil. Faz isso, depois me conta. E venha pro workshop da semana que vem. Viu? Que com certeza você vai pegar mais dicas pra aprender mais. Bom, aqui a parte de cima do olho já tá praticamente pronta. A parte de baixo, ela é opcional. O olho profundo, você tem que ter muito cuidado como vai maquiar a parte de baixo, porque senão pode ser que ele fique mais profundo. Mas não quer dizer que você não vá maquiar de jeito nenhum, você pode maquiar. Então, o que é o ideal? Você fazer, deixa eu pegar aqui o lápis marrom, fazer a ponta. Você fazer um traço aqui, ó, um traço por fora, um traço mais fininho e usar o lápis marrom, não ir direto pro preto. Principalmente se você tiver olheira, se você ainda estiver aprendendo a neutralizar a sua olheira. Importantíssimo, como eu falei no começo. Aprenda a neutralizar a olheira, deixa o olho todo uniforme e aí sim você vai poder maquiar ele tranquilo, mesmo a parte de baixo, porque a olheira vai estar neutralizada. Até teve uma pessoa que falou, Monique, o meu olho é profundo, então eu nunca maqueio a parte de baixo, porque eu sinto que realça a minha olheira. Realmente, se a sua olheira estiver visível, você não tiver neutralizado ela e você colocar pigmento escuro aqui, vai realçar ainda mais. Então, se você não consegue ainda neutralizar a sua olheira, não faz nada embaixo, deixa assim mesmo. Mas eu sugiro que você vai lá no vídeo que eu ensinei a neutralizar a olheira, aprende direitinho a neutralizar e aí depois você faz isso aqui que a gente vai fazer agora, tá? Deixa eu fazer a ponta aqui do lápis marrom. Pra deixar ele com a ponta mais fininha. Então, ó. O ideal, você fazer por fora, ó, por baixo do seu cílio, para poder crescer o seu olho. Não passa o lápis dentro do seu olho. Geralmente, o olho profundo é um olho pequeno também. Então, se você passar o lápis escuro dentro, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar ainda menor, vai ficar lá ainda mais escondido nas profundezas do nosso rosto. Então, vamos aqui embaixo. Ó, vejam que eu tô passando por baixo do cílio. Estão vendo como meu olho tá maior? Ó. Aí, uma coisa importante também, se você deixar só esse lápis aqui, corre um sério risco dele ficar borrando e manchando a sua olheira. Então, o que é que você vai fazer? Você vai sobrepor uma sombra. Vamos usar essa sombra média aqui com um pincel bem achatadinho. Aqui, ó. Pincel bem achatadinho, porque a gente precisa dessa pontinha dele, ó. E aí, agora vamos sobrepor esse lápis. Por quê, gente? Quem me acompanha aqui já sabe. Porque em maquiagem, sempre que você deposita algo em pó, em cima de algo cremoso, sempre que você sobrepõe algo cremoso com algo em pó, o que é que vai acontecer? Uma alta absorção. Então, o cremoso, ele vai absorver em pó e ele vai dar uma fixação super naquilo. E aí, isso vai evitar
que fique borrando o seu olho. Deixa eu pegar um cotonete aqui pra dar uma limpadinha. Pronto, quero deixar aqui dentro bem limpinho. Vamos aprender a tirar o borrado do delineador. Espero que eu tenha uma escovinha aqui. Não acredito. Não acredito. Precisamos de uma escovinha. Sabe aquela escovinha de sobrancelha? Pra tirar. Não acredito que eu não tenho. Eu tinha uma aqui que eu usei ontem. Será que eu levei pro banheiro? Bom, vamos tirar de outra forma também. A gente dá um jeito. Senão eu vou lá. Ah, achei. Achei, tá aqui. Ó, borrado de delineador, borrado de rímel também, isso é ótimo, viu? Isso é uma dica preciosa. Sabe o rímel quando ele bate aqui embaixo? Deixa secar. E principalmente quando você já fez a pele, né? Que se você for colocar o cotonete pra tirar o borrado, o que é que vai acontecer? Vai tirar a pele também, vai tirar tudo que você fez embaixo. Nesse caso aqui, ó, se eu tirar com o cotonete, vai tirar todo o iluminador. Então, eu vou tentar tirar com essa escovinha, ó. Vamos ver se vai sair. Olha, tá saindo. Por quê? Porque a escovinha, ela tá limpando o borrado, mas ela não vai tirar a sombra de baixo. Tá tirando, pelo menos tá tirando o excesso. Ó, diminuiu, não foi? Aí agora vamos fazer um acabamento de novo com o delineador. Achar ele é bom. Entenderam, gente? Aprenderam essa? Essa é boa, viu? Ó, com a escovinha de sobrancelha, tudo que borrar, líquido ou a sombra ou o delineador, você vai, tenta. Às vezes vai dar certo, às vezes não vai. Mas já é uma tentativa, às vezes sai. Então, o rímel sempre sai. Sujou de rímel aqui embaixo, ó, deixa secar. Não pode ser úmido, porque senão vai sujar tudo pior, né? Deixa secar bem, aí depois você vem, ó, com ela e tira. Que é o caso que eu tô fazendo aqui, ó. Gostaram? Essa dica é legal, né? Bom, vamos lá. Fazer um acabamentozinho. Vou parar de falar pra não borrar de novo, viu? Pronto. Acabamento de leve. Fácil. E aí, ó, vejam que não estragou nada a sombra que eu já tinha colocado. E se eu fosse tirar de outra forma, provavelmente ia tirar a sombra, né? Bom, já fizemos o esfumado de baixo. Agora, o que é que falta? Rímel. Rímel ou cílio postiço, se você gostar de usar e for usar. Sugiro que, para esse olho profundo, você não use um cílio postiço muito fechado, com as cerdas muito encontradinhas, sabe? Porque senão não vai conseguir ter a visualização da pálpebra móvel. Usa um cílio postiço mais aberto, daquele que começa pequenininho e aumenta no final, para poder ter a visualização da pálpebra móvel. Agora, rímel. Esse aqui já é Elvis, nunca outro. Seu marido tá rindo de você quando você estiver bem linda, e você olha pra ele e faz, tá bom, amor, agora você não vai rir de mim, agora você me elogie que eu tô linda. E ele vai ficar muito feliz quando você aprender a se maquiar em 10 minutos e ele não precisar ficar esperando meia hora mais, né? É o melhor. Vocês estão vendo que aprender a se maquiar, gente, evita briga de casal. Aprender a se maquiar é muito além do que aplicar produtos. Aprender a se maquiar é muito além do que um momento de menina. Aprender a se maquiar melhora o relacionamento, seu relacionamento com seu marido, seu relacionamento com a sua família. Porque o marido não vai ficar esperando 1 hora, vai ficar só 10 minutos, ele vai ficar super feliz com você. Estão vendo? Como isso aqui também é filosofia, psicologia e muito amor na vida, né? Vamos lá. Tem que chamar o meu marido para dar esse depoimento, né? De que eu faço minha maquiagem rapidinho. Coitado, 2 horas ele espera. Não. Luana, você precisa urgente se inscrever no meu workshop para aprender a se maquiar em 10 minutos. Ninguém merece. Acho que até a gente ia ficar irritada, né? Ó, vou caprichar bastante no rímel.
bastante. E aí, ó, o rímel vai ficar bem visível. Por quê? Porque tem uma base clara no fundo. Então, o escuro do rímel vai ficar bem visível. Vou voltar pra... Ah, uma outra coisa legal. O olho profundo, geralmente, ele borra muito o rímel, né? Porque tá lá bem profundo e aqui tá mais proeminente. Então, embaixo, você usa... Esse meu rímel aqui, ó, essa minha máscara tá quase acabando. Então, eu vou usar ela pra fazer o rímel de baixo. Porque aí vai evitar borrar, entendeu? Aquela que tá bem cheia, com pigmento bem intenso, facilmente vai borrar. Então, vamos usar essa aqui que tá quase acabando. E aí, que lindo. Lindo. Uma outra coisa também, era pra ter feito antes, mas eu me lembrei agora, vamos fazer agora. O lápis bege aqui dentro, ó, também é uma ótima, excelente estratégia pro olho profundo. Mari, linda, nossa gerente do Fios Beauty Studio em Maceió. Tem alguém de Maceió aí nos assistindo? Todo mundo que tá assistindo é do Brasil. Tem alguém aqui dos Estados Unidos? Quem é de Maceió? Vejam como aumentou ainda mais o meu olho, ó, né? Então, isso é muito importante pro olho profundo. Lápis bege dentro pra aumentar. Tia Líbia, um beijo! Vamos lá. É isso, gente. Terminamos. Vamos recapitular o que é que a gente fez. Rio de Janeiro! Que bom! Seja bem-vinda. Rosângela de Maceió. Maceió, a Cris. Bom, recapitulando. Côncavo com o blush laranjinha. Depois, fomos pra essa... e o primeiro passo com o pincel aberto, redondo, né? Fizemos aqui toda essa base suave, mas que faz toda a diferença. Depois, fomos pra essa paleta de sombra. Usamos esses dois marrons aqui. Então, fizemos uma sobreposição no côncavo com o marrom médio. E depois, o côncavo mais concentrado aqui com o marrom escuro, tá? E toda a pálpebra móvel com o iluminador perolado. Vejam, a minha proposta aqui, gente, é que vocês aprendam a fazer essa maquiagem para o dia a dia de vocês. Claro, vai sair para jantar, vai para encontrar as amigas. Isso aqui também é para isso, né? Vejam que eu já tô bem mais bonitinha do que quando eu comecei. Então, a minha ideia aqui é ensinar técnicas práticas, fáceis e rápidas para transformar o seu dia. Eu não quero que eu não tenho intenção aqui de ensinar técnicas extremamente difíceis, que você tem que ficar 1 hora, 2 horas assistindo vídeos para ficar ali tentando, aquela maquiagem super profissional. A minha ideia aqui, qual é o meu raciocínio, o meu método? Eu uso todo esse conhecimento das técnicas profissionais para simplificar para vocês e ensinar vocês de forma prática, de forma que vocês consigam fazer simples no dia a dia de vocês e que vocês realmente possam fazer. Porque não adianta nada a gente ter todo o conhecimento de um assunto que a gente não consiga aplicar, né? Então, a minha proposta é simplificar esse conhecimento para que você consiga efetivamente aplicar no seu dia a dia. Então, vejam que aqui, olha, você olha de longe, você não consegue identificar, Monique maquiou aqui, maquiou ali. Não, isso é uma maquiagem de efeito, é uma maquiagem de resultado visual, né? É uma maquiagem que vai deixar a gente mais bonita, sem você ver aquela extravagância, aquele exagero, que pra mim é o mais elegante. Claro, eu uso também cor, uso roxo, uso rosa, uso cor, quando eu tô afim disso, mas no dia a dia a gente não tem tempo pra isso, né? No dia a dia a gente quer fazer algo rápido, simples e efetivo. Então, isso aqui é uma técnica pro olho profundo. Tem vários formatos de olho, né? Se você tem um olho grande, se você tem um olho muito proeminente, essa técnica não é pra você. Então, você tem que primeiro entender o seu formato de rosto, entender o seu formato de olhos, pra identificar qual é a técnica pra você. Então, por isso que semana que vem, dia 28, a gente vai fazer um workshop
vai ser em outro canal, porque pra gente poder ter mais tempo de explorar mais profundamente as técnicas. Eu tenho falado muito aqui de contornos pra vocês, quais os contornos que eu uso no meu rosto, mas você que tá me assistindo, você pode ter um rosto totalmente diferente do meu. Então eu vou mostrar pra vocês nesse workshop os formatos de rosto, vou te ajudar você a identificar o seu formato de rosto e o que fazer com ele. Recife, um beijo, Rafaela de Recife. Então, gente, obrigada, meninas. Vocês estão falando aí que foi legal, né? Pois é, essa é a minha proposta, é que vocês, cada vez que vocês me assistam aqui, vocês aprendam um pouquinho. Claro que é pouco tempo, não dá pra gente fazer toda a teoria de uma vez só, né? Por isso que a gente vai fazer o workshop, porque vai ser mais teoria, mas vocês vão ver que vocês vão sair de lá já, assim, muito mais preparadas para fazer essa maquiagem. E no final das contas, eu quero ver vocês me dizendo assim: Monique, coloquei o cronômetro, fiz em 10 minutos, fiz em 9 minutos. Mesmo que você comece fazendo em 15, em 18, mas ó, você vai ver que praticando e aprendendo mais, você vai fazer em 10 minutos, seu marido vai ficar feliz, você vai ficar feliz, né? O marido vai ficar feliz, porque alguém falou aí, né, que o marido espera, ó, uma vida. Coitado, não. Vamos aprender a fazer em 10 minutos para poder evitar a briga de casal também. Bom, proposta de hoje era olho. Se por acaso você borrou aqui embaixo, ó, na hora que você fez o olho, pega um cotonete seco, certo? Tira o excesso do que caiu. Aqui a gente não borrou nada, mas vamos supor que tenha borrado. Então, ó, tira o excesso e aí faz um acabamento com um corretivo. Isso aqui vocês vão ver que up que dá. Vou usar esse corretivo com esse pincelzinho, porque fica mais fácil de aplicar, ó. Aplica assim meio por fora e depois a gente vai com a esponjinha fazer um acabamento. Deixa eu secar um pouquinho aí. Uma outra coisa também que a gente tem que desmistificar é que a gente tem que fazer as coisas assim, maquiagem. Como a gente vê os maquiadores experientes, né, fazendo... Não, pode ser calmo. Se você vê um maquiador francês trabalhando, é assim, ó, é leve. Eu fiz minha principal formação, né, que é o curso Beauty, Fashion and Visages, na Makeup Forever em Paris. Então, eu tive acesso de ver maquiadores franceses maquiando. E assim, é leve, maquiagem pode ser leve. Se você souber precisamente onde você vai aplicar, você não precisa ficar ali aplicando 20 vezes. Você aplica uma vez, depois esfuma mais um pouco e deu. Ó, tô deixando secar aqui o corretivo para agora a gente dar umas pancadinhas aqui, ó. E ele já vai absorver e pronto. Vejam que eu não precisei ficar muito tempo aqui. E aí, tudo isso, depois que a gente vai aprendendo, você vê que cada passinho desse, você vai fazer em 10 segundos, 15 segundos, 30, 1 minuto no máximo. E pronto. Vejam que diferença. Olha, eu não retoquei a pele, só retoquei aqui esse corretivo, mas vejam que realce no olho. Oi, Eve, obrigada! Mas você viu como sua mulher ficou linda, né? Fazendo a live comigo. E olha aí, diga, você como marido, não é o máximo a sua mulher só dedicar 10 minutos pra se maquiar e ficar linda? E você não tem que ficar esperando um tempão lá, não é o máximo? Pois é. Bom, vamos dar um up aqui no blush. E terminamos, meninas, por hoje. Terminamos, tá vendo? Ó, depoimento de marido. Estou pronta com o olho, com essa técnica para o olho profundo. Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre essa técnica para o olho profundo? Não, né? Ficou bem claro, espero que sim. Espero que vocês tenham absorvido, aprendido. Achar um glossinho aqui para tirar a foto. Vocês viram que eu postei hoje à tarde um story mostrando que eu tava atendendo de máscara, depois tirei a máscara e o batom tava intacto, perfeito. Sabe qual foi o batom que me perguntaram? Foi esse aqui, ó, Fluid. Mas é a mesma proposta de todos esses outros que eu tenho mostrado, da MAC, da NYX, o da Kylie, o da NYX, todos esses eles são líquido e aí quando a gente passa na boca ele seca e fica bem mate. Aí você consegue ficar de máscara. E aí? Tudo certo? Então, ó,
Semana que vem, dia 28, a gente vai estar fazendo o nosso workshop online, ao vivo, totalmente gratuito, e vamos ter tempo de explicar ainda mais, com mais detalhes, e eu quero que vocês saiam de lá sabendo exatamente como valorizar o seu formato de rosto. Cada vídeo que a gente assiste na internet daqueles contornos, né, maravilhosos, super marcados, um iluminador bem marcado, o contorno bem marcado, aquele vídeo não necessariamente é para o seu formato de rosto. Por exemplo, você sabia que tem rosto triangular inverso, triangular, oval, quadrado, retângulo, redondo? Então, assim, são muitos formatos de rosto. E o contorno para um rosto redondo, por exemplo, é totalmente diferente para um rosto retangular. Então, a gente não pode achar que aquele vídeo que eu tô assistindo é exatamente para o meu formato de rosto. Eu tenho que entender qual é o meu formato de rosto. E essa é a proposta do nosso workshop da semana que vem, tá? Vamos estudar os formatos de rosto para você saber identificar o seu e saber onde fazer o seu contorno. Viu, meninas? Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pela interação. Muito feliz de estar podendo contribuir. E eu quero que vocês aprendam cada vez mais para vocês me falarem, Monique, consegui, 10 minutos. Tá? Um beijo, boa noite. Ah, semana que vem, deixa eu falar que eu esqueci. Segunda-feira, olha, contem pra todas as amigas grávidas. A gente vai fazer a nossa live de segunda, vai ser com uma gravidinha linda. E eu vou dar dicas pra ela, ensinar a ela como fazer uma maquiagem para grávidas. Tem coisas para grávida que são mais delicadas. Às vezes a grávida começa a desenvolver melasma, não tá dormindo bem, então a pele muda. Então vamos falar especificamente de maquiagem para grávidas, tá bom? Então segunda-feira, espero vocês e me ajuda a divulgar para as amigas de vocês grávidas. Mandem, quando eu vou postar aqui, quando eu mandar o bannerzinho, mandem para todas as gravidinhas pra gente fazer essa live juntas de maquiagem pra grávida, tá? Beijo, beijo, Rafa, beijo, Andy, beijo, Luana, beijo pra todas. Deus abençoe vocês.